Doutora Anise, eu tenho aqui um Twitter feito na sua rede social, exatamente do dia 16 agora de abril de 2021, aonde a senhora fala o seguinte: bulas por decreto não existem. Existe sim evidência científica acumulada e de credibilidade sustentando condutas de médicos maravilhosos no mundo todo que cuidam da vida. Né? Está aqui esse Twitter feito pela senhora. Eu pergunto, acerca desses médicos maravilhosos, o doutor Luciano Dias Azevedo, a senhora consideraria ele contemplado no seu Twitter? Olha, eu tenho assim médicos de todas as redes, né, que estão trabalhando pelo tratamento precoce. Eu considero que ele é um médico que vem lutando pelo tratamento precoce, que foi orientando. A questão de médicos que estão lutando pela vida, acho que sim, ele é um anestesista, tanto quanto eu saiba, eu tenho pouco contato direto com ele, que é bastante ativo. Ele, inclusive, trata de pacientes em UTI. Então, ele luta pela vida, sim. Esse documento que a senhora entregou aqui para a gente, uma minuta de um decreto acerca da cloroquina, que a senhora fala que não seria... seria este o documento e não o que foi falado aqui tanto pelo presidente da Anvisa quanto pelo ministro Mandetta acerca da mudança da bula de cloroquina. Essa minuta, essa que a senhora entregou para a gente, quem fez ela? Foi esse médico? Não sei quem fez. Eu não tenho noção de quem tenha feito essa minuta. Na realidade, eu pedi a minuta que eu vi que estava sendo distribuída. Doutora Anise, assim, é muito estranho para a gente, por exemplo, a senhora dizer que não se tratava da mudança da bula, porque a fala de quem esteve aqui conosco foram de duas pessoas que têm grande conhecimento técnico, tanto o presidente da Anvisa quanto o ex-ministro Mandetta. E o presidente da Anvisa, aliás, quando ele falou aqui, ele deixou claro, inclusive deu sistematicamente o roteiro para se mudar uma bula e afirmou que houve, inclusive, animosidade naquele momento, quando da sua defesa. A senhora não acha muito estranho, por exemplo, que esses dois técnicos falem com tanta evidência, com tanta efetividade, diante de um documento que a senhora apresenta aqui, que é um outro? Eu acho muito estranho, inclusive achei muito estranho que na manhã em que foi feito o depoimento do Dr. Barra Torres, saiu no jornal O Globo a mensagem de que ele falaria na CPI a meu respeito e que falaria também que eu estava relacionada a um gabinete paralelo no Ministério, na Presidência da República. Eu achei muito estranho, realmente. Eu imagino que deva ter havido um equívoco nesse momento, porque na manhã antes da CPI saiu essa matéria e ainda teve essa fala em cima de uma coisa que não existiu. Mas a senhora estava na reunião? Eu estava na reunião, como reiteradamente caracterizo. Eu estive na reunião, a RDC era da Anvisa, que falava sobre essa questão que eu estava discutindo e sobre a nota informativa do Ministério da Saúde da cloroquina. Doutora, qual era a sua função no governo federal? A minha função é consultora eventual. Ou seja, a senhora era uma voluntária, a senhora era informal. Isso não é aconselhamento paralelo? Isso não, isso é uma consultora eventual que faz parte, inclusive, de regulamentação específica para técnicas, pessoas técnicas. Mas formalmente a senhora não tinha nenhuma função, ou seja, a senhora não integrava o governo, dava aconselhamento informal, voluntário, e isso não é orientação paralela? Não, isso é uma orientação científica a partir do contexto que eu tenho, como eu já fiz em vários governos. Mas essa orientação científica, doutora Anise, por exemplo, o TCU tem entendimento que nenhuma política pública do governo federal... Doutor Humberto, secretário, senador, só porque Vossa Excelência está exatamente na minha direção. Doutora Anise, o TCU já tem entendimento nessa linha. Ou seja, nenhuma política pública do governo pode ser feita sem que haja uma
sustentação em cima de entidades científicas. Não são de médicos maravilhosos, não são de pessoas individuais, são em cima de entidades científicas. E as entidades científicas, todas elas, nos últimos meses, de forma muito clara, mostrou lá num primeiro momento, por exemplo, a orientação do uso indiscriminado, uma condenação do uso indiscriminado, por exemplo, desse medicamento, e depois baniu a aplicação desse documento, desse medicamento. Ou seja, essas entidades não poderiam ser levadas em consideração nesses debates, nessas conversas, junto aos técnicos do Ministério da Saúde? Eu acredito que essas entidades foram ouvidas sim, doutora. Inclusive, eles foram bastante ouvidos por vários comitês e a oportunidade de que haja debates, inclusive, eu sou de uma dessas entidades que a senhora citou, sou da Associação Médica Brasileira, sou delegada da Associação Paulista de Medicina. Dentro da Associação Paulista de Medicina, que é parte da Associação Médica Brasileira, houve uma discussão de que nós não concordávamos com uma posição de uma diretoria. A gente gostaria de discutir mais amplamente essa questão. Certo, então, doutora? assim, as associações médicas existem como representações de classe. Eu estive no Conselho Federal de Medicina discutindo com os meus pares, saiu uma nota técnica, uma resolução. Então, eu estou presente, como expliquei, desde 5 governos anteriores, participando ativamente daquilo que eu posso, como pessoa que pretende contribuir. Agora, a gente condenar quem quer contribuir com o Brasil é bastante difícil. Agora, doutora, só vou lembrar que todas essas entidades, o meu tempo aqui realmente é muito pouco, todas elas, na verdade, elas condenam hoje. Aliás, eu queria até lhe fazer uma pergunta acerca da questão do uso da cloroquina. Hoje, por exemplo, essas entidades, elas orientam o não uso da cloroquina, na verdade, apresenta até o banimento desse uso. Eu pergunto à senhora, quais os países hoje no mundo ainda orientam o uso da cloroquina? Então, nós temos nessas entidades a questão, não é o banimento somente das medicações precoces. Existe uma discussão ampla com relação a diretrizes, a guidelines baseados em dados, conforme eu coloquei. A senhora conhece algum país que ainda está orientando? Que ainda utiliza a hidroxicloroquina, utiliza, por exemplo, nas prerrogativas. Aqui nós temos o México, temos a Venezuela. Nos mesmos moldes que a senhora orienta aqui no Brasil? Em doenças precoces, eu tive uma reunião, inclusive, com o Canadá, para nós fazermos uma discussão de custo-eficiência, porque como os pacientes usam menos hospitais e usam menos UTI, então existe um interesse por parte de pessoas que estão na regulação do Canadá, por exemplo, em estudar os nossos casos e discutirmos a evolução dessas prerrogativas. Doutora Anísia, a senhora já se vacinou? Eu já tive Covid e eu não posso me vacinar porque eu tenho uma doença autoimune. A senhora não vai se vacinar? Como eu expliquei, até para esclarecer aquela questão da vacinação obrigatória aleatória, existem pessoas que não podem se vacinar, principalmente aquelas que têm vasculites, como é o meu caso, eu tenho uma síndrome de Raynaud, outras pessoas que têm doenças maiores, hepáticas ou renais, que sejam situações graves. Doutora, é porque o meu tempo realmente é muito curto. Acerca das suas reuniões, a senhora lembra o dia que o ministro Tais pediu a saída do Ministério? A senhora lembra o período, o dia, o momento? Sim, eu estava para conversar com o presidente por uma agenda de uma semana antes que foi marcada. Eu vou até encaminhar à diretoria o convite dessa agenda. E que foi exatamente na data... Foi uma surpresa para mim, inclusive ele me encontrou na recepção, na antessala, e ele me falou depois que ele tinha pedido, mas antes ele me explicou tudo que ele vinha pensando a nível de saúde pública mundial, da experiência dele na Inglaterra. Então, em nenhum momento nós conversamos sobre, e também... essa reunião, doutora, foi a reunião do dia 15 de abril, foi isso? E nessa reunião aqui, eu estou com ela aqui, inclusive ela na agenda presidencial,
em todas as agendas que o presidente, na verdade, participa, ele fala o detalhamento, algumas, inclusive, aqui com a sua participação. Mas, especificamente essa, do dia 15, consta apenas a sua presença. A senhora levou mais alguém com a senhora? Não, eu fui sozinha, realmente. Mas no começo Mas aqui do tinha mais gente, viu? Eu nunca tive reuniões sozinha. Ele estava lá com os assessores dele. Não, assessores dele, Inclusive, assessoria dele. Mas, inclusive, o ministro Braga Neto tinha estado antes, eles saíram juntos com o ministro Tais. Então, assim, era uma reunião para conversarmos sobre essa questão da... no momento estava faltando, eu estava preocupada que estava faltando medicações no Brasil. Essa do dia 15, então, a senhora também não esteve só, esteve a presença de pessoas. Técnicos, ministro da Saúde? Não, nesse dia não, eu já tive outras reuniões que estavam o secretário. Doutora Anísia, essa viagem que a senhora fez de São Paulo para Brasília para participar, enfim, para estar aqui presente, que foi custeada pelo governo federal, não é, com o pagamento das passagens, inclusive aqui passagens, entre passagens, duas de 1.119,35, outra de 1.202,35, e teve diária de R$ 665, no total de R$ 3.057. Essa sua vinda custeada pelo governo federal, a senhora veio para cumprir qual agenda? Foi dentro do Ministério da Saúde, portanto, não é um governo paralelo. Eu fui convidada como cientista para fazer um vídeo de uma aula que foi gravada em relação à imunologia dos pacientes com Covid. E, inclusive, eu fiz uma devolução de R$ 224 por causa de uma diária que eu não utilizei, porque eu fui com antecedência para São Paulo. Então, foi dentro de um convite do Ministério da Saúde. Doutora, tem um Twitter, não é, seu, que a senhora faz acerca da receita da cloroquina. A senhora coloca, inclusive, de forma muito detalhada no seu Twitter, eu vou tentar aqui pegar o Twitter, onde a senhora faz uma colocação detalhada da receita, ou seja, na orientação técnica acerca da cloroquina. Dias depois, na verdade, dias depois, nós tivemos a condenação, digamos assim, e a suspensão, por exemplo, da venda da hidroxicloroquina, a não ser que fosse mediante a receita médica apresentada. A senhora falou agora há pouco que acerca da imunidade do rebanho, naquele momento era, agora não orienta mais. Acerca dessa orientação também, dessa receita que a senhora coloca na internet, na rede social, a senhora se arrepende de ter feito esse Twitter? Não, eu coloquei a receita que já existia nos sites do Ministério com relação à hidroxicloroquina, as doses que eles estavam utilizando, e, na realidade, a hidroxicloroquina já tinha sido condicionada à venda por prescrição médica desde o início da pandemia. Então, anterior a isso, já sempre havia uma prescrição médica e foi a Anvisa que fez a exigência de que a hidroxicloroquina fosse colocada sempre com receita médica. E ao que eu, inclusive, caracterizei como importante, porque eu acho que havia a necessidade tanto do consentimento informado para que pudessem ser utilizados naquela fase. Então, a senhora não se arrepende do Twitter? Ele foi colocado de acordo com as regras que já existiam. Doutora Anísia, a gente percebe que a senhora tem uma certa relação com o presidente na orientação, enfim. E aqui nós temos, por exemplo, uma matéria do Estadão, peço aqui só que a minha assessoria me dê aqui essa publicação, aonde tem um gasto da ordem de 18,4 milhões de reais de gastos de passagens do presidente da República nesse período de pandemia. A senhora, em algum momento, por exemplo, orientou o presidente nessas viagens a visitar pelo menos um hospital no Brasil? Não. Não é meu papel. Não é meu papel fazer esse tipo de aconselhamento. Doutora Anísia, a senhora é a favor do tratamento precoce de um medicamento que não tem comprovação científica da sua eficácia. A senhora fez a defesa, por exemplo, da imunidade do rebanho. A senhora diz que a vacina não pode ser colocada de forma aleatória. Ou seja, a senhora defende exatamente o que o presidente da República defende.
A senhora se considera uma pessoa influente no governo do presidente Bolsonaro? Olha, eu não fiz essas colocações por causa do presidente. Eu fiz essas colocações baseadas no conhecimento que a gente tem em cada época e de conhecimento que existem em cada momento da ciência. Então, eu não tenho esse grau de influência, exceto pelas minhas colocações que são públicas, acadêmicas e baseadas em dados científicos. Então, a senhora anunciou que eu faço indicação de um tratamento que não tem comprovação científica. Eu estou aqui desde o início da minha palestra. Eu comecei a minha fala dizendo que existem evidências científicas, sim. Então, essa é uma questão importante, no meu entender. Já que existem evidências científicas, a gente precisa poder estar disponibilizando esse conhecimento através de reuniões, através de ciência, através de congressos, através de discussões, e elas são totalmente publicadas. Agora, eu não sou favorável a todas as questões de acordo com o que o presidente vai fazendo. Cada um vai tomando as suas decisões de acordo com o seu próprio julgamento. Para finalizar, doutora Anísia, a senhora falou que participou, inclusive, do governo do ex-presidente Lula, na equipe técnica do SUS, né? Hoje, qual é a avaliação que a senhora faz do atual governo, comparativamente com o governo que a senhora integrou, como a sua fala anterior, acerca das ações do atual Ministério da Saúde, do enfrentamento da pandemia, dos protocolos que foram apresentados, das orientações de forma geral? A senhora considera que o governo brasileiro, que o Ministério da Saúde agiu e tem agido corretamente no enfrentamento da pandemia no Brasil? Senhora senadora, eu não estou aqui para analisar como o Ministério está se comportando durante essa pandemia. Eu estou aqui para dizer que, cientificamente, nós estamos precisando abraçar determinadas áreas. Eu, quando trabalhei no Ministério da Saúde, nós tínhamos uma coisa muito importante, que era a saúde básica, a saúde da família. Eu acho que a saúde da família, ela precisa de mais verbas, ela precisa, inclusive, ser mais utilizada, porque é exatamente na rede básica que a gente pode fazer o tratamento imediato. Então, essa é a minha função. Muito obrigada, presidente. Eu queria só falar aqui ao senhor que é fundamental, presidente, que a doutora Anísia volte a este plenário na condição ou de testemunha ou de investigada, para o êxito e para o bom sucesso dos trabalhos da comissão. E só para registrar aqui o nome do jornalista que fez a matéria, que fez o levantamento aí do volume de 18,4 milhões, foi o jornalista Guilherme Amado. Muito